Boa noite, Rede Jovem. Muito bom, que bom é estarmos juntos na casa de Deus. Vamos orar por esse tempo de palavra, crendo que o Senhor tem algo especial para fazer nas nossas vidas essa noite. Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor tem algo mais profundo para fazer nos nossos corações. Nós cremos, Deus, que a sua palavra, ela sempre pode produzir aquilo que nós mesmos não podemos produzir. Senhor, nós desistimos, Deus, de fazer por nós mesmos. Nós desistimos, Deus, de produzir pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria força. E Pai, em nome de Jesus, essa noite nós nos curvamos diante de Ti, nós nos abrimos ao Teu mover, Pai, que a sua palavra venha, Senhor, fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Senhor, foi pela Tua palavra que tudo foi criado, Senhor. Um dia o Senhor disse, haja luz e houve luz. O Senhor foi dando ordem e a sua palavra foi colocando tudo em ordem. Pai, em nome de Jesus, que essa noite a sua palavra coloque em ordem aquilo que não está em ordem em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que essa noite a sua palavra faça existir aquilo que ainda não existe no nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a sua palavra tem o poder e o papel de construir, de edificar aquilo que nós precisamos nessa noite. Em nome de Jesus nós cremos nisso. Amém. Amém. Rede Jovem, nós estamos nessa terceira semana de uma série de mensagens, que é a série Rede Jovem. Nós estamos falando sobre o papel da gente como Rede Jovem, o que Deus tem feito nas nossas vidas através de nós. Há 2 semanas atrás, na primeira semana dessa série, nós falamos sobre rede de conexão, sobre como Deus, Ele nos conectou aqui na Rede Jovem, nos conecta com outras pessoas, nos conecta com as nossas células, e a gente vai falando sobre como é melhor serem 2 do que 1, como é melhor a gente ter alguém que está conosco, nos apoiando, nos levantando quando caímos, nos edificando, e falamos um pouco do papel e da importância dos relacionamentos, e aquilo que Deus tem feito nos relacionamentos aqui na Rede Jovem. Quantos estavam aqui 2 semanas atrás, quando eu comecei essa mensagem? Ok. Semana passada a gente falou sobre rede de pesca. E, como o Wagner até relembrou aqui na abertura do culto hoje, a gente falou sobre a importância de pregarmos o Evangelho, sobre como a gente quer ter e quer ver sempre na Rede Jovem gente nova chegando, sobre a importância de nós entendermos que Deus, Ele nos salvou para que a gente possa ir alcançar aqueles que estão perdidos, e como a igreja é um hospital para a transformação daqueles que estão doentes. Quantos estavam aqui semana passada na Rede Jovem? Ok. E hoje nós vamos continuar essa série e vamos falar de um outro aspecto da rede, que é a rede de descanso. A gente vê lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, presta atenção nisso. Jesus, quando Ele falou sobre descanso, Ele nos deu uma receita de como a gente poderia alcançar descanso, de como a gente poderia encontrar descanso, e não apenas um descanso físico, mas o descanso para as nossas almas. E o fato é, todo jovem está buscando descanso. O fato é o seguinte, todo jovem está se sentindo cansado. É ou não é? É incrível como todo jovem, ele se sente velho. E todo jovem ele está procurando descanso, todo jovem ele está com sono, todo jovem ele está querendo se livrar de alguma angústia, se livrar de alguma coisa que está apertando. Todo jovem tem alguma coisa que está perseguindo ali, que parece que ele sempre está falando, puxa, eu estou precisando de descanso. E é claro, a gente tem nosso dia a dia, a nossa vida corrida, o nosso boleto para pagar, final na faculdade, trabalho, tempo a mais do trabalho, célula, ministério, é muita coisa. E sim, é natural que conforme a gente vai fazendo muitas coisas, a gente vai ter muitas coisas ali para organizar na nossa vida, e vamos precisar de momentos de descanso. Mas Jesus, quando Ele está falando conosco, Ele está falando de um descanso muito mais profundo, que todo jovem também está procurando. Você sabe lá na sua faculdade, que a maior parte dos seus amigos, seus colegas de classe, eles
têm angústia na sua alma, um aperto, eles estão procurando por algo. Você sabe que os seus amigos, seus vizinhos, seus primos, você sabe que é só entrar aí no seu feed, na internet, e por trás daquelas fotos tão bonitinhas e daqueles stories de dias perfeitos, temos pessoas o quê? Angustiadas, amarguradas, depressivas, doentes da alma. E Jesus está falando exatamente sobre: venham a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. E de fato há uma epidemia de jovens se sentindo sobrecarregados nas suas almas, sobrecarregados na sua mente. Momentos onde parece que não vai dar conta, momento que parece que uma gota vai ser suficiente para tudo transbordar ali na alma. E o Senhor, Ele está chamando os jovens para vir para um lugar onde eles vão encontrar descanso. E de fato, esse ambiente que nós estamos essa noite, ele é um lugar para encontrarmos descanso para as nossas almas. Porque é um ambiente onde nós encontramos Jesus. É um ambiente onde nós encontramos presença. Galera, o verdadeiro descanso que todo jovem precisa, ele só encontrará na presença. E nós queremos que a rede jovem seja um lugar onde cada jovem que está conectado, cada jovem que vem deitar nessa rede, possa desfrutar dessa presença que alivia a alma. Cada sábado que a gente vem para cultuar o nosso Senhor, que a gente possa vir para entrar nesse ambiente e desfrutar desse ambiente. Nessa série de mensagens da Rede Jovem, a gente vem acompanhando Pedro e João. A gente vem acompanhando Pedro e João em cada aspecto da rede, e hoje a gente vai continuar acompanhando os dois e vendo como a gente pode encontrar descanso na presença. E a gente vai vendo como o Senhor, Ele tem trazido e nos expressado desse descanso. Abre a tua Bíblia comigo lá no livro de Lucas. Abre lá comigo no livro de Lucas. Capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 28. E aqui na passagem que a gente vê o Monte da Transfiguração, nós vamos entender um pouco sobre esse aspecto da rede jovem como uma rede de descanso na presença de Deus. Lucas 9, a partir do versículo 28, que fala o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então, vamos lá e vamos entender aqui juntos tudo que está rolando nesse texto. Ali, conectados entre si, nessa rede de relacionamento, foram convidados para uma reunião de oração, foram convidados para um culto. Os nossos personagens dessa nossa série, Pedro, João, e também estava lá o irmão de João, Tiago. E eles subiram e juntos com Jesus, eles entraram nesse lugar e desfrutaram da presença. Queridos, eu e você, nós precisamos desejar isso nos cultos da Rede Jovem.
Eu e você, quando a gente vem aqui cada sábado, para nos reunir, para nos conectar, nós precisamos desejar esse ambiente da presença. Cara, é para isso que a gente sai de casa e vem para cá, para entregar uma adoração ao Senhor, para entregar algo a Ele e para desfrutar da presença com que Ele se move. Galera, é muito bom estar com os amigos, é muito massa fazer um rolê depois da Rede Jovem, é muito legal jogar na Holy League. Quem vai jogar Holy League aí sábado que vem? Tamo junto aí, ó. Nosso time tá com tudo, né, Hugo? Só que tem 2 velhos que precisam estar bem fisicamente, né? Eu e você. Como que tá a perna? Tá melhor? Tô orando pela sua perna, cara. Ô, meu zagueiro tem que estar bem para a Holy League. Tudo isso faz parte daquela rede de conexão, mas no final das contas, Rede Jovem, presta atenção nisso. Quando a gente vem e entra e começa a reunião ali às 19h30, o nosso alvo, o nosso foco, o nosso olhar, o nosso coração, a nossa expectativa precisa estar em um lugar só, na presença de Deus. Nós precisamos entender que, assim como Pedro, João e Tiago foram convidados por Jesus para uma reunião, e de repente a nuvem da presença estava lá, e de repente havia uma transfiguração, e de repente havia visão, e de repente havia revelação, voz do alto. Eu e você precisamos criar essa expectativa e entender que esse é o nosso descanso. Quem sabe o descanso para a sua semana atribulada, quem sabe o descanso para aquela semana cheia de tentações, quem sabe o descanso para aquela semana onde houve briga na sua casa, quem sabe o descanso para aquela situação da sua vida que você está achando que não tem mais saída. Quem sabe o descanso que você tanto estava procurando, você vai encontrar naquele lugar chamado adoração. Quando eu consigo entrar nesse lugar diante do trono e a presença de Deus vem. É nesse ambiente que eu sou liberado para abrir mão do meu fardo pesado e receber de Cristo o seu fardo que é leve e suave. Nós estamos aqui para desfrutar dessa presença. Por isso nós precisamos orar por isso. Nós precisamos criar expectativa. Onde há expectativa, há mover de Deus, porque no ambiente onde há um alto nível de fé, o Espírito age livremente. Nós vemos que Jesus, em alguns lugares que ele passava, muitos milagres e sinais aconteciam. Muitos lugares aconteciam, muitos sinais aconteciam em alguns lugares onde as pessoas tinham expectativa, onde estavam lá o aguardando, onde criam que ele podia se mover, e ali, naquele ambiente de fé, Jesus operava, o Espírito se movia, as pessoas eram libertas. Mas havia alguns ambientes, havia alguns lugares onde não havia fome, nem sede da presença, onde não havia um nível de fé, pelo contrário, havia um ambiente de confronto à presença, de questionamento da presença. Será que isso é real mesmo? Será que ele é quem ele diz? Será que aqueles discípulos, por que ele está curando no sábado? Por que ele está fazendo isso? E a Bíblia fala que ali ele pouco pôde operar. E amados, eu e você precisamos nos colocar num lugar dizendo: Senhor, eu quero ir para cada sábado cultuar o Senhor com fome e sede da presença. Eu quero ir cada sábado cultuar o Senhor com fé, crendo o Senhor vai operar, o Espírito Santo vai mover, eu creio que a presença vai se revelar, eu creio que nós vamos mergulhar naquele lugar de adoração e nós vamos desfrutar. Nós precisamos aumentar a nossa expectativa por aquilo que Deus fará, porque a palavra de Deus fala que se um pai terreno, quando o filho pede pão, ele dá bons presentes, quem dirá o Pai do céu não dará bons presentes para os filhos que pedem? Pelo olho aqui, pelo olhômetro, imagino que a gente deve estar aqui hoje entre umas 550 pessoas aqui na Rede Jovem. Imagina só se 550 filhos gastarem tempo durante a semana inteira, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, pedindo: Pai, derrama a tua presença no sábado.
Pai, se revela para a gente no sábado. Pai, manda o Espírito mover, que haja cura no sábado, que haja restauração, que a palavra possa habitar no meu coração, possa me transformar esse sábado. O que será que aconteceria nas nossas reuniões? Já pensou? Se a gente subisse a integração todos os sábados, com a expectativa de estarmos subindo o Monte da Transfiguração, o que nós encontraríamos aqui em cima? Amados, nós precisamos orar, nós precisamos buscar criar essa expectativa. Quantos querem criar uma expectativa para cada culto da Rede Jovem? Por que nós queremos essa presença? Porque nesse lugar da presença nós achamos o nosso descanso. Nesse lugar da presença a gente é aliviado. Nós nascemos para esse lugar da presença. Agora preste atenção. O texto específico aqui, em outros textos da Bíblia nos revelam, como eu já tenho dito, que existem coisas que podem nos atrapalhar, nos impedir de desfrutar desse lugar da presença. Por exemplo, aqui em Lucas 9 a gente vê que Pedro, Tiago e João, eles estavam lá, mas então Jesus vem chamar a atenção deles contra o sono. Porque eles dormindo, eles perderiam de desfrutar da presença. Ou seja, a presença estava lá, o mover estava lá, mas havia algo na postura deles que ia determinar se eles iam participar ou não dessa presença. Havia uma decisão deles, da postura, de como eles se portavam naquele ambiente, iria determinar o que eles iam receber ou não. Um pouco mais à frente, em Lucas, se não me engano, 22, no Monte de Getsêmani, quando Jesus vai para orar, ele leva novamente esses 3 caras para orarem com eles. Mas, dessa vez, eles dormem. Eles não conseguem vencer o sono. E a Bíblia fala que, enquanto Jesus estava lá, orando, anjos vieram para confortar Jesus. Então estamos em mais um monte, onde há novamente uma revelação do céu, anjos estão ali na presença de Jesus, o confortando, mas dessa vez seus discípulos, eles não desfrutaram disso, porque eles dormiram. Quando Jesus vem, encontra eles dormindo. 2 montes da presença, as mesmas pessoas, a diferença é que em um deles, eles conseguiram ter uma postura adequada, e o que os liberou para desfrutar mais. Em outro momento, onde eles não tiveram a postura adequada, eles foram privados de receber e de desfrutar de algo. Por isso, Rede Jovem, deixa eu falar uma coisa, existem distrações que podem nos atrapalhar de desfrutar dessa presença no culto. Existem distrações, existem posturas que eu faço ou deixo de fazer. Veja, Jesus estava lá, Deus na terra, e muitas pessoas que estavam diante dele nas mesmas reuniões não desfrutavam. Os romanos, os escribas, os fariseus, eles estavam na mesma reunião, eles estavam diante de Cristo, mas não desfrutavam da presença. Por quê? Porque a sua postura era inadequada. Uma postura inadequada no culto pode determinar o quanto eu vou ou não vou desfrutar da presença. Quantos querem desfrutar tudo que a presença de Deus tem para você? Portanto, nós precisamos entender o que Salmo 2 nos ensina. Salmo 2, versículo 11, por exemplo, nos fala sobre a postura na hora de adorarmos ao Senhor. E é interessantíssimo que fala, servir ao Senhor. Esse servir aqui está falando sobre o servir no templo. Está falando sobre a postura que uma pessoa vai entregar a sua adoração no templo. Servir ao Senhor com reverência e se alegrem nele com temor. Portanto, coloca aqui 2 aspectos interessantíssimos, a reverência e a alegria. E como elas não são antagônicas. A alegria, ela não anula a reverência. E a reverência, ela não esfria a alegria. E aqui o texto bíblico está nos ensinando que quando eu vou à igreja, quando eu vou ao templo, eu preciso ter em mente esses 2 aspectos. A
a interação e a intensidade da alegria que me leva a servir ao Senhor. A reverência que me leva a avaliar se eu estou fazendo a minha adoração da maneira mais adequada. Amados, existem várias coisas que podem me ajudar na minha reverência. Não ficar levantando durante o culto. Não ficar andando, passeando na hora da adoração, na hora da palavra. Irmãos, isso não é adequado, não é um sinal de reverência, não é um sinal de respeito. Mais do que isso, não é um sinal de educação. Não é educado, enquanto tem irmãos aqui nos dirigindo na hora do louvor, eu ficar zanzando e passeando, pegar na mão das minhas amigas e sair em fila e voltar em fila de volta, eu ficar indo e voltando. Isso não é adequado. Não é adequado, não é reverente, não é nem educado, enquanto nós temos o pastor pregando aqui. Não estou falando do pastor Tiago, seja quem estiver falando aqui, eu ficar levantando, indo, voltando, zanzando. Isso tudo me priva de eu experimentar do melhor que Deus tem para mim na palavra. Não é adequado eu ficar lá no lounge, na hora da palavra. Eu ficar lá batendo papo, conversando, fazendo qualquer outra coisa. Amados, eu e você precisamos ter expectativa que o momento do sermão, do culto, o momento da pregação, o momento da palavra, é um momento que eu creio que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, ela vai vir para mudar a minha vida, para transformar a minha vida. Não se trata da pessoa que está aqui à frente falando, não se trata de um momento de ordem da liturgia, se trata de eu entender e reconhecer. Eu vou dedicar minha total atenção ao Senhor, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é preciosa, ela é poderosa o suficiente para transformar a minha vida e para reter a minha atenção. Já pensou se na hora da criação, quando Deus está dando a ordem, a palavra de Deus está falando que separe as águas, e cadê a água? A água não estava prestando atenção, nem ouviu que era para ser separada. Quando Deus dá ordem e fala que cresça na terra, agora as plantas, a terra estava lá no laude tomando um café. Amados, é ótimo que a nossa igreja tem uma estrutura maravilhosa. Eu mesmo gosto muito do café que tem ali. Eu e a Tânia, que a gente começou com o café grátis ali do lounge, que depois foi para todos os cultos, porque a gente quer servir vocês, para que a gente quer que você, veio da célula direto, tem algo, uma estrutura que você seja abençoado por isso. Porém, o café, a conversa com os amigos, o bate-papo, não é o alvo de nós virmos na igreja. Nós viemos para sermos transformados pela palavra de Deus. Portanto, por exemplo, se um amigo seu precisa de um aconselhamento, não faça isso durante a palavra. Traga ele para dentro da reunião, mas a minha amiga está chorando. Amados, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que não tem conselho nenhum que eu possa dar para uma pessoa que seja mais eficaz do que a palavra de Deus. Semana passada mesmo, quando o culto estava começando, a pessoa veio: pastor, preciso muito conversar com você. A pessoa estava subindo para abrir, estava a contagem regressiva, fazendo assim, 7, 6, preciso falar contigo. Eu falei: puxa, é menos que seja em 5 segundos, não dá agora. Não, mas é que... Eu falei: olha, o culto vai começar, eu posso falar com você no final. Porque, amados, eu entendo, eu reconheço que eu vim aqui para adorar ao meu Senhor, e esse é o meu alvo. E se tem um amigo meu que precisa de uma ajuda, eu vou ajudá-lo a vir receber a palavra e crer que a palavra vai transformar, e vai confortar, e vai dar direção, e vai aconselhar, e vai exortar, amém? Nós cremos nisso. Se você tem uma atividade que em algum momento te requisita na hora do culto, mas se na hora da palavra você não está fazendo essa atividade, esteja aqui dentro. Eu tenho conversado com os músicos, por exemplo, músicos. Se você faz parte da música, da dança, de algum ministério, na hora da palavra, terminou de tocar, terminou de dançar, senta e ouça a palavra. Não é a hora de você ir fazer uma outra coisa, não é hora de você fazer qualquer outro, ter outra prioridade. Eu, por exemplo, que prego, na hora do louvor eu estou aqui, louvando ao Senhor. Eu não chego só na hora da palavra para pregar. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que enquanto estamos servindo ao Senhor, nós precisamos
buscar essa presença, dar atenção especial. E, amados, eu sei que a vida ela é cheia de situações, às vezes acontece algo, uma coisa inusitada, uma coisa que a gente não estava esperando, e aqui a gente não está falando aqui de regras, e quem quebrar essa regra vai receber uma punição. Não se trata disso. Se trata de eu e você colocarmos a nossa expectativa no lugar certo. Eu creio que se todos nós, se cada jovem da Rede Jovem começar a reconhecer o poder da presença de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder que há na adoração do povo, e a gente começar a priorizar isso, e a gente começar a colocar Jesus ao centro da reunião em cada momento, e buscar o Senhor de todo o nosso coração, e com toda a nossa força, e se a gente começar a exaltar o nome dEle, e a reconhecer a palavra dEle, e ter essa expectativa, e ter esse nível de fé, e ter esse nível de fome, eu creio que essa presença transformadora, ela vai começar a se manifestar ainda mais no nosso meio. Eu creio que os nossos cultos serão ainda mais profundos. Eu creio que a gente vai ver ainda mais milagres acontecendo. Portanto, irmãos amados, vamos orar durante a semana por esse culto. Vamos nos preparar espiritualmente. Vamos vir com expectativa. Às vezes eu acho que a palavra não é para mim. Eu acho que eu já ouvi uma palavra como essa. Amados, a expectativa faz toda a diferença. Recentemente passei por uma situação onde eu fui para uma reunião e eu ouvi uma mensagem. E, uma semana depois eu fui para uma outra reunião e era a mesma mensagem. Sabe o que eu fiz? O que eu faço em todas as vezes que eu estou ouvindo uma mensagem. Eu peguei o meu caderno, peguei minha Bíblia, eu abri o meu caderno e me preparei para anotar com fome. Deus vai falar comigo. Eu já tinha ouvido aquela mesma mensagem, talvez eu já estava pronto para pregar ela. Mas sabe o que aconteceu? Deus falou comigo de uma forma muito mais profunda do que da primeira vez que eu ouvi. Por quê? Porque quando há fome, quando há busca, a gente vê o Senhor. Então deixa eu te falar, venha para a Rede Jovem, traga a sua Bíblia, se prepare para o culto. Se prepare antes de sair de casa. Venha com expectativa, amado, você não está vindo para a CCC, você não está vindo para ouvir o pastor Tiago, você não está vindo para encontrar os seus amigos. Eu e você, nós estamos fazendo o que os nossos irmãos faziam lá na igreja primitiva. Nós estamos saindo de casa para ir para o templo adorar o Senhor. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos comissionou para fazer. Por isso, eu em sair de casa, eu quero me preparar. Eu oro, eu busco a Deus, eu pego a minha Bíblia, eu fico trazendo a minha Bíblia, eu trago sempre um caderno e uma caneta para anotar. Porque eu quero absorver tudo que a palavra de Deus tem para mim, eu quero ouvir depois, eu quero ler novamente. Eu preparo a maneira como eu me visto, eu programo o meu dia para chegar na hora. Eu programo o meu dia para chegar na hora. Eu vou ficar falando até alguém falar amém. Eu programo meu dia para eu chegar na hora. Irmãos, isso aí, gostei. Se programe para chegar na hora no culto. Pastor, é que o Senhor habita no meio dos louvores. Aí eu chego na metade do louvor. Não, irmão. Chegue no horário, chegue até um pouco mais cedo. Às vezes, irmãos, às vezes eu tenho uma lista longa, daquilo que eu gostaria que Deus fizesse na minha vida. Às vezes eu tenho uma lista longa de respostas que eu quero ouvir do Senhor. Às vezes eu tenho uma lista longa de pedidos que eu tenho feito, mas não sou nem capaz de chegar na hora do culto. Então, eu creio que isso fala da minha expectativa, isso fala da minha fidelidade, isso fala da minha fome, isso fala da minha sede. Pense na roupa que você vai vestir, olhe nessa preparação. Por quê? Porque a roupa fala, o que você diz, a roupa ela diz muito sobre a compreensão que eu tenho sobre o ambiente, a reunião que eu vou participar. A roupa que eu vou num funeral fala do quanto eu entendi o que está acontecendo lá.
A roupa que eu vou para uma entrevista de emprego diz muito se eu entendi a proposta daquela empresa. A roupa que eu vou numa festa de aniversário fala sobre o que eu entendi daquilo. A roupa que eu vou na igreja fala muito do meu entendimento do que está acontecendo lá. Irmãos, você tem o privilégio de fazer parte de uma igreja onde a gente não tem uma cultura aqui que tem que vir com um tipo específico de roupa, todo mundo tem que se vestir dessa forma. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus, Ele criou cada um na sua individualidade, que cada um tem sua personalidade. De fato, eu prefiro mesmo que ninguém fique copiando o jeito do outro de ter que se vestir. Agora, eu preciso ter, no mínimo, uma consulta com o Espírito Santo. Será que faz sentido eu ir para a igreja com uma roupa que está mostrando determinadas partes da minha pele, do meu corpo? Será que eu deveria? Será que é a coisa mais sábia? Será que eu estou comunicando ao Senhor essa reverência se eu vou com uma roupa curta, pequena, decote, apertada, justa? O que eu estou querendo falar com isso? Aos meus irmãos? Ao Espírito Santo? Sabe, detalhes às vezes que a gente não percebe. Por exemplo, às vezes, que tipo de imagem que tem na camiseta que eu estou vestindo? A frase em inglês, às vezes o cara está usando uma camiseta em inglês que ele não sabe o que significa aquele texto. E aí, eu que sei inglês, muitas vezes eu fico ali pensando, e aí? Corrijo, falo, eu conto ou você conta? Que o cara está com uma... E irmãos, eu não estou falando isso querendo, assim, constranger ninguém, porque todo mundo está suscetível. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo com a Tari. Há muitos anos atrás, numa Acampáscoa, né? Acho que foi numa Acampáscoa, uma festa. Numa Acampáscoa, teve uma festa, que era a festa do Happy Hip Hop, era Happy Hip Hop, Black Power, Shumanaya. Happy Hip Hop, Black Power, Shumanaya. É isso aí, quem completou a frase, a idade está chegando, irmãos. E aí, era para ir com roupa de rap, hip hop, black power ou Shumanaya. E aí, beleza, eu e a Tari já, vamos comprar aí umas camisetas de rap, umas coisas assim. A gente foi lá na 15, entrou numa loja lá, pegou, eu comprei uma camisetona para mim, larga e tal. A Tari comprou uma para ela, beleza. E a gente foi, cara, minha, tipo, tinha, sei lá, algum desenho, alguma coisa assim. A da Tari tinha um cone desenhado e beleza. Cara, quando chegou o dia da festa, a Tari se trocou, eu me troquei. Quando a gente chegou assim, subindo lá pro castelinho, a gente encontrou o primeiro grupo de pessoas. Uma menina virou pra Tari e falou, não era pastor ainda, Tari, que você tá com essa camiseta? Aí Tari, pra festa aí, do rap, hip hop e tal. Não acredito, você tá vestindo uma camiseta da Cone Crew. Da gente, Cone quem? Cone Crew. O que é isso? Você sabe por que tem esse cone? Não, sei lá, um cone de trânsito? Não, tem esse cone porque eles são uma banda de rap que eles fumam baseado no palco e é uns baseados gigantes em formato de cone. E tava lá a Tariane, líder dos adolescentes. Graças a Deus encontrou alguém que falou a verdade logo de cara. Ela voltou, se trocou, tirou, virou avesso, fez alguma coisa com a camiseta. E aí não andou mais. Então o que eu estou querendo dizer aqui, não é para apontar o dedo para ninguém. O fato é que sim, nós precisamos amadurecer. Muitas vezes o jovem ele não quer ser tratado de maneira infantil. Ele não quer ser tratado de uma maneira como criança. Mas muitas vezes nós temos atitudes infantis. Não somos capazes de olhar e perceber. E de repente nós somos, esse é o nosso sono. A gente está lá no topo do monte. Jesus está se movendo, a presença está vindo, o anjo está descendo. Está tudo acontecendo e eu estou dormindo. Eu estou dormindo quando eu não me preparo, eu estou dormindo quando eu não olho adiante, eu estou dormindo quando eu não tenho a reverência.
E eu creio que o Senhor está nos acordando essa noite. Eu creio que o Senhor está nos apontando, olha, existe um monte para subirmos juntos. Existe um monte da presença. Existe um monte da transfiguração. Existe um monte onde haverá esse descanso para a sua alma. E em nome de Jesus, eu creio que Deus está nos convidando para subir esse monte como Rede Jovem, amém? Vamos orar juntos, galera, por cultos cada vez mais cheios da presença, que nos transformam, que nos levam para esse lugar, no nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Atos agora, pula lá para Atos 2. Vamos lá para Atos 2. Vamos começar no versículo 1, que fala o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Lá estão nossos amigos, Pedro, João, seus amigos, todos reunidos, e juntos eles estão nessa rede de descanso. Estão em oração, estão buscando ao Senhor. E de repente, vem um Pentecoste. E de repente o Espírito Santo derramado. De repente eles estão falando em novas línguas. De repente eles estão descendo, estão pregando. E milhares estão se convertendo. E de repente eles são lançados para o ministério. Amados, eu creio que o Senhor, Ele está nos colocando numa rede, num grupo, numa reunião, onde Ele tem reservado um derramar do Espírito. Assim como Ele fez, Ele juntou aqueles homens, Ele conectou, Ele criou uma rede daqueles discípulos. Para quê? Qual foi a sua promessa? Fique em oração, continue na cidade buscando, até que do alto vocês sejam cheios do poder. Galera, eu e você, nós precisamos juntos nas nossas células orar e pedir: Deus, vem do alto derramar o seu poder. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo seja nos dado de uma forma nova e sobrenatural. Através desse derramar do Espírito, Pedro, o covarde, ele se transformou num pregador. João, o filho do trovão, passa a ser conhecido como apóstolo do amor. Aqueles jovens que estavam então inseguros se tornam testemunhas até os confins da terra. Mês que vem agora, começando em outubro, a partir da próxima semana, nós vamos nos mobilizar como igreja, naquilo que a gente está chamando de Outubro Orando. Um mês inteiro para acelerarmos a nossa oração, em buscar mais da presença. Todas as células da igreja vão vir pelo menos em um turno na sala de oração. Para quê? Para orar, para buscar mais a Deus, para fazer aquilo que Jesus mandou o seu grupo de jovens fazer. Jesus, ele foi aos céus, mas o que ele fala para eles? Permaneçam juntos em oração. E é isso que a rede jovem é, uma rede que proporciona um descanso na oração. Quando a gente está angustiado, quando a gente está sem saída, quando a gente não tem mais solução, quando a gente está desesperado querendo arranjar alguém para namorar, sabe onde a gente vai encontrar o nosso descanso? Na oração. No lugar de oração. É esse lugar que a gente vai se achar. Por isso, o seu líder de célula provavelmente já falou com você, o seu assessor provavelmente já falou no grupo da célula, ou vai falar nessa semana agora, sobre qual dia a sua célula vai vir para a sala de oração para orar. Nós, como Rede Jovem, nós ficamos com as quintas-feiras. Por quê? Porque, como a Amanda já falou aqui na hora das ofertas, o que tem quinta-feira? Turno de intercessão da Rede Jovem. É isso aí. Então, toda quinta-feira, na hora do turno de intercessão da Rede Jovem, as nossas células vão vir. Cada célula vai vir em uma quinta-feira. Cada assessoria vai vir em uma quinta-feira. Então, em todas as quintas-feiras de outubro, a gente vai ter células da Rede Jovem lá, orando, dirigindo a oração, participando, buscando ao Senhor. Porque nós queremos ver esse derramar do Espírito. Nós começamos essa série de mensagens da Rede Jovem logo após a nossa festa de 25 anos da Rede Jovem. Essa festa,
nos fez nos lembrar de tantas palavras que foram derramadas sobre nosso grupo, de tantas profecias que foram entregues, de coisas maravilhosas que aconteciam aqui, e eu creio, eu chamo a existência essas profecias, eu chamo a existência esse derramar do Espírito, eu chamo a existência Joel 2:28, eu chamo a existência Atos 1 e Atos 2, eu chamo a existência sobre as nossas vidas, que viveremos dias repletos de testemunhos do mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu creio no Espírito Santo se movendo nas nossas reuniões, eu creio no Espírito Santo se movendo de forma sobrenatural nas suas células. Eu creio que vai ter célula dando testemunho, pastor. A gente estava lá com as nossas meninas, e quando a menina do louvor começou a tocar, parece que um vento veio e encheu aquela casa, e o Espírito Santo encheu aquela célula. Quantos creem que isso pode acontecer nas nossas células? Eu creio em testemunhos de células falando, pastor, veio um cara muito louco na nossa célula, ele chegou lá noiado, mas quando a gente começou a adorar, e quando o carinha do louvor começou a fazer ali o louvor, ele mal sabia as notas, porque tem dessas nas células às vezes, né? Mas o Espírito Santo veio, e ele perdeu a noia. A gente tem esse testemunho, aconteceu ano passado, aqui na Rede Jovem, um jovem, e ele se encheu de cocaína na quinta-feira à noite, teve quase uma overdose, passou virado de quinta para sexta, foi sexta-feira para o trabalho, passou o dia inteiro da sexta-feira noiado no trabalho, foi para casa sexta-feira à noite, continuou na mesma noia desde quinta, ficou pilhado e noiado, acordou sábado de manhã na noia de volta, desesperado, achando que ia morrer. Passou o sábado na noia, falou, eu preciso ir para a igreja. Entrou aqui, veio aqui a pé, até o culto da Rede Jovem. Quando ele entrou no meio do louvor, a noia foi embora. E ele ficou são, e ele veio aqui falar comigo no final, daí chorando, falando, pastor, aconteceu isso comigo. Quantos creem que esse tipo de testemunho pode acontecer na sua célula? Nós precisamos crer num derramar do Espírito, num Pentecoste, nos cultos de sábado. Mas nós vamos viver isso quando buscarmos em oração, quando formos todos juntos, atrás desse mover e desses sinais. E para terminar, vai para Atos 3 agora. A gente falou desse texto semana passada, de Pedro e João juntos, conectados na frente do templo. Ou seja, estavam num dia de culto. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com ele. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Na rede de descanso do Senhor, há sinais e maravilhas. Na rede de descanso do Senhor, há transformação, há cura, há mudança, há libertação. E amados, semana passada a gente olhou essa passagem da perspectiva de Pedro e João, deles pregando, falando, se movendo, mas hoje eu quero que a gente olhe da perspectiva do aleijado. Porque o aleijado, ele também ia toda semana para o templo. Ele também estava no culto sempre. Ele estava no mesmo ambiente. Ele estava na mesma presença. E veja, ele nem estava pedindo pela sua cura. Ele só estava pedindo por quê? Por esmolas. E às vezes tem jovem que está todo sábado aqui, que está toda semana lá na célula, ele está vindo na reunião, e ao invés de pedir pela sua cura,
ele se contenta o quê? Em pedir esmolas. Aquele jovem invejoso que, ao invés de pedir que o Senhor o livre do pecado da inveja, ele só pede que o Senhor o prospere, para ele também ter igual a pessoa a quem ele inveja. Ao invés de pedir por cura, pede por esmolas. É a pessoa que está presa na ansiedade social, e ao invés de pedir por uma libertação, para que o Senhor o cure disso, ele pede que o Senhor o ajude a selecionar as pessoas que estão do seu lado. Ao invés de pedir pela libertação, para ser livre e se relacionar com todos, se contenta com as esmolas. É a pessoa que toda semana está aqui na hora da palavra, mas fica ali como quem nem está presente, apenas mergulhando no seu celular. E ao invés de pedir para que o Senhor lhe dê uma nova perspectiva, uma fome, um interesse pela palavra, tudo que ela pede é que o Senhor coloque outra pessoa para pregar, alguém que lhe dê mais interesse. Ao invés de pedir por cura, se contenta por esmolas. É a pessoa que tem um humor autodepreciativo, que fica contando piadas constantes consigo mesmo, e ao invés de pedir por uma cura da sua autoestima, pede apenas por outras pessoas que entendam suas piadas. Ao invés de pedir por cura, se contenta com as esmolas. Amados, eu creio que o Senhor está nos conduzindo como rede jovem para um lugar mais profundo. Eu creio que o Senhor quer nos chacoalhar essa noite, para a gente aumentar o nosso nível de fé. Eu creio que o Senhor quer fazer despertar nos nossos corações uma nova perspectiva. Eu creio que no nosso horizonte o Senhor tem para nós uma reunião ainda mais cheia da presença. Eu creio que o Senhor tem à vista de nós dias de um derramar mais poderoso do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está preparando corações aqui nesse ambiente para receber uma libertação, uma cura mais profunda na sua alma, no seu espírito. Eu creio, Rede Jovem, que são dias onde o Senhor vai levantar cada jovem dessa casa para ir aos pés da cruz, lançar os seus fardos pesados e receberem um descanso, um novo nível de descanso, o descanso que vem de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, todos sobrecarregados, que eu lhes trarei alívio para suas almas. Quem sabe você está aqui hoje e você fala, puxa, eu ainda nem encontrei o caminho desse descanso. Eu ainda nem encontrei o lugar onde eu consigo me derramar para Jesus. Pai, eu preciso de direção. Pai, eu preciso do Senhor me trazendo para perto. Quem sabe você precisa hoje de Jesus pegando na sua mão e falando, levanta e anda. Levanta e anda para o futuro que Deus tem para você. Levanta e anda para a vida que Jesus tem para você. Se você está aqui essa noite, se você está acompanhando a gente hoje pelo nosso Campus Live, e você ainda não está vivendo a vida que Jesus preparou para você, saiba uma coisa: Jesus morreu e ressuscitou para que hoje você possa ter um novo futuro, uma nova esperança. Galera, se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia dessa decisão de você falar, eu quero andar com Jesus. Ou talvez você está aqui e você já andou com o Senhor, você já teve uma vida com Deus e você se afastou, você foi para longe. Hoje é o dia de você voltar e falar, Senhor, eis-me aqui outra vez. Gostaria de pedir para que todos fiquem de pé, mas ainda não andem, não se movimentem. Acabei de pregar sobre isso. Nosso culto ainda não acabou. E aí onde você está,
Se você pode, abra suas mãos, feche seus olhos, para nos ajudar a gente ficar bem concentrado no Senhor, na presença, naquilo que Ele tem para nós. E com as mãos abertas, com seus olhos fechados, perceba a presença de Deus aí. Perceba a graça de Deus na sua vida. Perceba o Senhor preparado aí para te tocar, para falar com você. Eu quero convidar você que precisa tomar uma decisão por Jesus hoje. Você que precisa dar um basta no seu próprio jeito de viver. E que você talvez fale assim, ok, hoje é o dia. Hoje é o dia de eu começar uma caminhada com Deus. Essa oração é para você, repita comigo. Todos que estão aqui repetem, mas para aqueles que a oração é para você, você vai repetir com fé. Diga assim, Senhor Jesus, essa noite eu declaro que eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero a obra da cruz sobre a minha vida. Por isso eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Hoje eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu creio que Deus me perdoa. A partir de agora, eu sei que eu sou filho de Deus. No nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Continue com os olhos fechados, com as mãos abertas. Eu quero saber se tem alguém aqui que você fez essa oração, talvez pela primeira vez, e você tomou uma decisão dizendo, eu realmente quero Jesus. Se esse é você, se apresenta para Deus, levantando a sua mão onde você está. Se você fez essa oração pela primeira vez, e você está tomando uma decisão por Jesus hoje, levanta bem alto a sua mão, se apresentando para o Senhor, dizendo, eu estou aqui, Jesus. Levanta aí no seu lugar. Se você está afastado do Senhor, e você fala, eu quero voltar para Jesus hoje, levanta sua mão também bem alto no seu lugar, onde você está. Muito bom, continua com a mão levantada. Ok, você que levantou a mão na primeira ou na segunda vez, eu gostaria de orar por você. Faz favor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu gostaria de orar com você. Rapidinho, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quem levantou a mão, mesmo quem não levantou a mão, se você quer tomar uma decisão por Jesus hoje, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Se você convidou um amigo, convida essa pessoa para vir aqui. Você pode vir junto com o amigo. Mas se tem pessoas aqui hoje para tomar uma decisão por Jesus ou para voltar para Cristo, vem aqui à frente bem rápido. Eu quero abençoar a sua vida. É isso aí. Vem chegando, vem chegando. Tem espaço para todos que quiserem vir. Tem espaço para todos que querem tomar essa decisão hoje. E jovem, você que está no seu lugar, estenda suas mãos. Vamos desde já abençoando essa galera que está aqui à frente. Isso, chega mais, chega bem na frente, quem está vindo. Você que veio aqui à frente, abra as suas mãos para receber. Isso. Com seus olhos fechados, você vai perceber a presença de Deus te tocar. Você vai perceber o Senhor ministrando a sua vida. Você vai perceber uma voz falando com você, que não é a voz do pastor, que não é o som do instrumento. É o próprio Senhor falando com você. Quem sabe você já ouviu, você já ouvia Deus falando com você em alguns momentos, você sabia que não estava sozinha. E perceba que teve momentos da sua vida cruciais, que você sabia que você não estava sozinha. E sim, Deus já estava lá cuidando, guardando você. Eu vejo que em algum momento você teve algum livramento de Deus. Deus te livrou de algo muito ruim que poderia ter acontecido na sua história. Ele te guardou, porque Ele te ama. Mesmo antes de você decidir por Ele, Ele já tinha decidido por você. Ele já tinha te escolhido. E hoje você está aqui apenas para confirmar algo que você já sabia dentro de você. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui à frente hoje, Senhor, declarando a sua presença sobre a vida deles. Eu oro por cada pessoa que está aqui à frente hoje, Senhor,
declarando que eles vão perceber a sua mão cuidando, direcionando. Eles vão ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu creio que Jesus tem uma nova vida para me dar. Eu quero receber o que Deus tem para mim, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Olha para cá rapidinho, olha para cá. Deus tem um futuro e uma esperança para você. Portanto, saiba que a sua vida, ela tá prestes a ter uma grande virada, uma grande mudança. Você vai ver que tudo vai ser diferente a partir de agora, no nome de Jesus. E uma das coisas que vai ser diferente é, se até agora você se sentia sozinho, a gente quer que você nunca mais se sinta sozinho. A partir de agora você tem uma nova família. Vamos dessa rede. Aqui é a Rede Jovem, é o grupo de jovens da comunidade cristã de Curitiba. E nós queremos te receber, a família de Deus. Vira para trás para receber o nosso amor. Vira para trás, vira para trás. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todo mundo que está aqui à frente, receba nosso abraço, nosso amor. Não volta para o seu lugar ainda. A nossa equipe está aqui para te receber. A gente quer anotar o seu nome, te dar uma lembrancinha, orar por você mais uma vez. Então todos que vieram aqui à frente, segue aqui à minha esquerda, por favor. Segue lá a nossa equipe para a gente falar com você. E já me dá mais uma salva de palmas para Jesus pela vida dessa galera que está aqui à frente. Aleluia. Deus é maravilhoso. Galera, vamos encerrar essa nossa série. Dá as mãos para quem está perto de você aí. Não dá as mãos. Eu tenho crido, com toda a fé que há no meu coração, eu tenho crido, com tudo que eu tenho no meu espírito, que Deus tem algo maravilhoso preparado para derramar na Rede Jovem nesses dias. Eu creio que cada um de nós, a gente está aqui para ver um novo nível da presença de Deus no nosso meio, nas nossas vidas, um novo nível de santificação. Jovens decidindo se santificar voluntariamente. Quando convocares as suas tropas, o seu povo se apresentará voluntariamente, vestindo vestes brancas. Os seus jovens surgirão como a alva da manhã. E assim é a alva, silenciosa, mas de repente ela tomou o campo todo e todo o campo está molhado. É assim que os jovens brotarão em santidade, não querendo chamar a atenção para si, não gritando e falando: olhe para mim, olhe para mim. Mas o Senhor vai trazer os jovens voluntariamente. Eu creio que nós estamos prestes a viver dias de um derramado Espírito. E é nisso que eu tenho crido, é por isso que eu tenho orado. Quantos estão prontos para orar por isso ao longo do mês de outubro? Orarmos em outubro pelas casas de paz que faremos em novembro. E quem sabe nessas casas de paz nós veremos testemunhos do poder de Deus. Orar pelas nossas células, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos líderes, orar por aquilo que Deus fez por nós, orar e buscar. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Comece a orar onde você está agora, de mãos dadas para o seu irmão, de mãos dadas, declarando que somos
uma só igreja, de mãos dadas, declarando que somos diferentes uns dos outros, que somos vários jovens, várias células, várias famílias aqui representadas, mas um só corpo, um só Espírito. Oh Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Pai, em nome de Jesus nós queremos vir com mais expectativa para os nossos cultos de sábado, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós queremos vir, Senhor, para tocar suas vestes, porque somente tocarmos na orla das suas vestes seremos curados. A tua virtude nos alcançará, o teu poder se manifestará, Senhor. Nós queremos mais dessa presença, nós queremos mais no meio das nossas células, nós queremos mais, Deus, em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos juntos, Deus, ver o que o Senhor vai operar no meio da rede jovem nesses dias, no nome de Jesus.